A gente viu, por exemplo, né, aquele grande dilema se um dia as ciências humanas vão conseguir alcançar o nível de exatidão do que nas pesquisas naturais, e a gente percebe que esse dilema é muito difícil, que provavelmente não irá acontecer, não sabemos, né? Porque, como a gente discutiu bastante na última aula, o objeto da pesquisa em psicologia é o ser humano, e quem pesquisa, quem realiza a pesquisa também é o ser humano, né? Então, muitas vezes o objeto acaba se confundindo com o próprio pesquisador. Além de que é muito difícil a gente falar de pesquisa como base, uma base estática, né? A pesquisa em psicologia, ela tem resultados que estão sempre se mobilizando, se movendo aí conforme as épocas e eras, né? Assim como o ser humano. E hoje a gente vai trazer uma coisa mais conceitual, uma coisa mais teórica mesmo, né? Para falar da abordagem, natureza, objetivos e procedimentos da pesquisa. Bom, isso que eu vou falar para vocês, que eu vou trazer para vocês, é geral, tá, gente? Não é benefício da psicologia falar sobre isso. Falar sobre qual é a abordagem, qual é a natureza da pesquisa, qual é o objetivo da pesquisa, quais são os procedimentos. Isso é exigido em qualquer tipo de pesquisa, ok? Então, beleza. Falar sobre esses conceitos é falar de método, né? É falar de passo a passo, como a gente já tinha visto nas aulas passadas. A pesquisa em psicologia, na verdade a pesquisa em si, ela precisa pertencer a um método, né? Você precisa escolher como que você vai trabalhar, porque a partir dessa escolha é que você vai conseguir coletar dados, coletar informações e interpretá-los, né? É a partir dessa escolha metodológica que você consegue configurar. Então, antes de você iniciar de fato a pesquisa, né, algumas coisas nós temos que ficar atentos. Então, como também nós já tínhamos visto e revisto várias e várias vezes anteriormente, sabemos que a pesquisa é aquilo que nos possibilita, de alguma forma, ver a nossa realidade de uma forma diferente. Lembrem-se daquela pergunta que eu fiz para vocês na primeira aula. Será que é bacana mesmo? Será que é benéfica a gente ficar na ignorância? E a pesquisa, ela nos traz realmente esse entendimento da realidade. Nenhuma teoria se forma sem uma pesquisa. Ah, professora, mas fulano fez uma teoria só observando coisas. Isso não é pesquisa? Ah, e ele se analisou. Ué, isso também é pesquisa. Então, a pesquisa, ela está no centro da ciência. É através dela que a gente consegue teorizar, buscar novas soluções e visualizar a nossa realidade de forma diferente. E a pesquisa, ela não é estática, gente. A pesquisa, ela está sempre se fazendo e se refazendo, né? A gente viu, a partir de algumas concepções da ciência aí, que a pesquisa, ela nunca para, né? Sempre é uma teoria que pode retirar outra de cena, ou então adicionar, né? Mas a gente nunca... O benefício da ciência, que muitas pessoas não gostam, mas o benefício da ciência é justamente esse. O benefício da não inércia, né? É o benefício de nunca estar estática, de sempre estar em movimento e se modificando historicamente, socialmente. E a pesquisa, ela vai nos dar esse subsídio, ela vai nos dar esses dados, essas fontes de informação para que nós possamos compreender a nossa realidade, né? Lembrem que a gente tem escolhas na vida. Então, a gente pode escolher viver a nossa vida aí de boas, só tendo relações que são utilitárias, só sem pensar direito sobre a realidade, e viver e fazer as coisas sem pensar nada disso. Ou a gente tem a escolha de definitivamente ir atrás, né, de pesquisar, de compreender, de criticar, inclusive. Então, a gente parte por um desses dois caminhos. Na realidade, se você entra em psicologia, você não tem escolha. Quer dizer, até tem, né? Eu acho que não era para ter, mas se você entra no curso de psicologia e escolhe viver na inércia, viver
viver parado sem refletir e criticar a realidade, menino, temos de se duvidar de um trabalho de um psicólogo que não reflete, não critica e não tenta observar a sua realidade de outros ângulos, né? Mas assim, então a gente começa dando aí um resumo do que talvez você já tenha estudado bastante no semestre que vocês tiveram a abordagem qualitativa, né? Então, quanto à abordagem, nós temos 2 tipos, na verdade 3, né? Falando que temos a quantitativa, a qualitativa e a quali-quanti. A gente pode seguir por um dos 2 caminhos ou pode seguir pelo meio termo. Então, a abordagem qualitativa, ela vai se preocupar com aspectos que não podem ser quantificados, né? A gente fala muito na ciência do comportamento e vocês vão ouvir bastante essa palavra em avaliação psicológica, de operacionalização, né? O que é operacionalizar? Operacionalizar é você transformar coisas que são abstratas em comportamentos observáveis, em coisas quantificáveis, em coisas que você consegue enumerar, né? A pesquisa qualitativa, ela não trabalha a partir dessa abordagem. Ela não trabalha com essa quantificação de coisas, de aspectos da vida que são individuais, pessoais, culturais, sociais, né? Então, a abordagem qualitativa, ela tenta se centrar na compreensão e explicação de fenômenos, sem quantificá-los. Então, é uma pesquisa que é mais voltada, talvez, para o âmbito social, né? Dependendo de qual foco você queira ter aí dentro da sua pesquisa. É uma pesquisa que vai trabalhar mais com uma complexidade desse fenômeno. Então, você não vai separar uma variável e estudar só ela, né? Na abordagem qualitativa, você vai tentar compreender a complexidade. Vocês lembram que a gente estudou que o ser humano, ele é estratificado, né? A gente estudou isso aula passada. Ele é estratificado, ou seja, ele está dentro de uma rede complexa de relações, de questões, né, de movimentos. Então, na pesquisa qualitativa, tenta-se levar em consideração essa estratificação e esse complexo, né? Então, olha só, dentro da abordagem a gente pode procurar entender os significados, meu Deus do céu, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Buscar um espaço mais profundo das relações. Então, percebam que a abordagem qualitativa, ela é qualitativa justamente, ela se chama qualitativa justamente por isso, porque ela vai tentar de alguma forma abordar as coisas de um jeito mais profundo, compreender a profundidade, talvez buscar o porquê daquilo, as causas que muitas das vezes são pertencentes aí ao contexto mais cultural e social. Também tem um aspecto de descrição, de compreensão, de explicação desses fenômenos e trabalha com a objetivação do fenômeno. O que significa objetivação do fenômeno? A objetivação do fenômeno é quando você percebe algo ali no seu meio que é abstrato, né? Que é algo que a gente não consegue observar visivelmente, por exemplo, relações que são culturais, né? Perpasse histórico de signos, significados e movimentações e trejeitos são coisas que talvez a gente não consiga quantificar. São coisas que esse histórico é algo abstrato, é algo que é passado pela fala, porém a gente transforma isso em um dado concreto, né, para a gente conseguir concretizá-lo na realidade e escrever e divulgá-lo. Então, é quando eu me projeto ao objeto que eu escolhi, né? Então, é a minha percepção sobre esse objeto a partir de uma teoria. Então, eu me projeto a esse objeto e aí eu retiro ele do âmbito mais abstrato e o concretizo, né, dentro da realidade. Um exemplo muito claro para falar de objetivação do fenômeno são os estudos de caso, né? Os estudos de caso, então, vamos falar que você quer fazer um estudo de caso com mulheres negras que são vítimas de violência sexual, certo? Então, você vai trabalhar com, digamos, 2, 3 mulheres e aí você vai ali
pegar o histórico de vida dela e você talvez queira entender quais são os aspectos sociais que atravessam essa mulher, né? Quais são os recortes raciais, de gênero, econômico que atravessam essa violência. Percebam que isso é da ordem do abstrato, porém, a partir de uma compreensão sua, baseada em teorias e pelo que você observou, você vai trazer esses aspectos que são repassados, perpassados aí historicamente, você vai trazer para o real e vai tentar atribuir uma causalidade a eles, né? Respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores. Suas orientações... Professora, Oi, pode falar. Objetivação do fenômeno é quando você tira o objeto de estudo de um estado abstrato para um estado mais exato, é isso? Não é bem exato. É quando você transforma uma visualização, uma abstração, como eu falei, né? Falar do machismo dentro de violência sexual, dentro de violência física às mulheres. Falar de machismo, o machismo, ele é algo que é abstrato, entende? Como é que a gente visualiza o machismo? Através da fala, através das relações, e falar de machismo é abstração, né? Não é um conceito... como é que eu posso explicar? Físico, entende? Que a gente consegue tocar. Então, a gente vai trabalhar na ordem do abstrato, só que dentro da pesquisa qualitativa a gente vai trazer isso aqui, para o âmbito da realidade. Como que o machismo é observado a partir da fala dessas mulheres, por exemplo? O que elas falam, algo concreto, que pode ser conceituado aqui dentro do real, entendeu? Trazer para o concreto, então? É mais ou menos isso. É trazer a concretude e também a explicação, talvez histórica, a explicação... como é que eu posso explicar? É uma explicação mais concreta mesmo. Gente, eu tô viajando hoje. Mas basicamente, é tornar palpável, tornar visível, tornar visualizável através, por exemplo, de um histórico, né? Através de figuras históricas, através de comportamentos sociais que são apresentados pelos homens, por exemplo, né? Então a gente traz... Oi. Lembrei agora de um exemplo, até que a Giovana, a Gil falou também, por exemplo, uma pessoa tem um sentimento de ódio por outra, aí isso é abstrato. Aí ela vai na casa da pessoa e enfia uma faca na porta da casa dessa pessoa. Ela objetivou o sentimento dela. Isso. O pesquisador, quando ele objetiva um fenômeno, significa que ele está dando uma interpretação dele concreta, novamente, a partir de uma teoria, claro, né? Ele está transformando isso em algo concreto. Ele está se projetando aquilo para dar uma interpretação. Okay? Uma interpretação aqui, explicada estruturalmente. Né? Porque, por exemplo, o machismo, gente, a gente não consegue, a maior parte das vezes, descrevê-lo de forma real. Como que a gente descreve o machismo? Como é que a gente sabe que algo é configurado como machismo? A partir de comportamentos, a partir de atitudes, a partir de falas. E por que a gente visualiza... Gustavo, acho que não foi na minha aula, não, certeza, que eu também não lembro desse exemplo. Não, professora, era a aula da professora Cláudia. Ah, tá. Então, até me perdi no que eu tava falando. Sim. Então, como é que a gente sabe que falas são machistas? Porque exatamente foi realizado um estudo baseado em historiografia, baseado em relações culturais, né? Baseado em tudo isso para dizer que isso aqui se configura como machismo. Então, a gente transforma algo que é abstrato para o concreto para a gente conseguir perceber isso na nossa realidade, ok? Respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos... Eu já li isso. Suas orientações teóricas e seus dados empíricos. Né? A gente precisa entender que na pesquisa qualitativa... Oi. Essa objetivação do fenômeno ela acontece tanto na pesquisa qualitativa quanto na quant, né? Basicamente, porém, dentro da abordagem qualitativa... Na verdade, eu acho que a objetivação não seria a melhor palavra para falar da abordagem quant. Porque na abordagem quantitativa,
O pesquisador, ele não se projeta aquele fenômeno, entendeu? O pesquisador, ele não vai dizer ali, de acordo com as interpretações, de acordo com o que eu li, de acordo com os meus estudos, não. Ele não vai se projetar o fenômeno, ele não vai objetivar. Dentro da abordagem quantitativa, esse pesquisador, ele vai quantificar esse fenômeno para conseguir, de alguma forma, dar uma explicação para ele. Então, por exemplo, o Brasil é o segundo, não, é o segundo país no mundo com mais índices de ansiedade. Beleza, isso é um fato. Ok, mas como se chegou a esse conceito? A partir de uma abordagem quantitativa, em que a gente transformou um fenômeno em números. Então, não houve uma projeção interpretativa ali do pesquisador, entendeu? Ele pegou fatos, dados da realidade, que ele coletou através de algum instrumento, né? E aí, a partir disso, ele pôde designar um fato. Então, não existe um interpretar pessoal ali, não existe uma mistura, de alguma forma, né? E na abordagem qualitativa, gente, não existe essa separação, talvez, em objetivos, as coisas vão se misturando, os objetivos se misturam e, às vezes, o próprio pesquisador também se mistura ao objeto de estudo. Ele interpreta, ele transforma o objeto assim como ele também é transformado. E, assim, parte também de uma interpretação que é pessoal. Porém, nem tudo é bom, nem tudo é totalmente bom. Então, como nem tudo é totalmente bom, a abordagem qualitativa também tem lá suas críticas e suas falhas. Quais são as principais críticas à abordagem qualitativa? Primeiro, a pesquisa ela parte de um ponto. Que ponto é esse? O investigador. Então, a interpretação dos fatos que acontece ali de frente para ele, né? Digamos que o pesquisador está realizando um estudo etnográfico. Então, ele foi para uma tribo indígena muito distante pesquisar como culturalmente... Tribo não, gente, desculpa. Aldeia indígena muito distante. E ele foi pesquisar ali culturalmente como é que é o comportamento daquelas pessoas, como que elas se configuram, como são as relações parentais daquela aldeia. Beleza. Aí, só que aí a gente percebe como parte muito... Gustavo, eu tinha visto recentemente no Twitter por uma moça indígena, que inclusive era bem conceituada, que falar tribo era algo preconceituoso, que era algo generalizado, falar tribo. Aí eu fiquei meio receosa em falar, né? Se ela tá dizendo, se ela é indígena e tem lugar de fala, né? Eu fico receosa porque não é meu lugar de fala, então eu só respeito até que se prove o contrário. Tipo isso, é como se fosse uma generalização, né? As tribos indígenas, sendo que são povos diferentes, né? Com suas características diferentes. Mas, enfim, aí a gente percebe o quanto a abordagem qualitativa ela tem a ver com o pesquisador. Porque vamos comparar a abordagem, essas pesquisas etnográficas que eram realizadas, sei lá, no período da colonização, né? E as pesquisas etnográficas que são realizadas agora, talvez. Então, percebam, quando a gente vai olhar as cartas, né? Desses pesquisadores etnográficos dos anos 1500 e bolinhas, 1600 e bolinha, né, a gente vai perceber a forma com que eles visualizavam os fatos ali. Os indígenas carnívoros, canibais, comem uns aos outros, são indecentes. Tinha alguns que vinham com a questão da indecência e tinha outros que vinham com a questão da inocência, né? O indígena como aquele que é inocente, porque ele tá ali pelado, né, não se preocupa em cobrir a sua vergonha, não sei o quê. Então era visto naquele âmbito do exótico, né, do estranho. Então percebam que uma das falhas ou talvez não, se forem bem configuradas, da pesquisa qualitativa é essa, que a interpretação desses fatos depende muito do olhar do observador. Então, se o observador... Meu Deus do céu, gente, vou já tomar um copo de leite.
Se o observador, ele tem um olhar que é estereotipado, né, como todos temos, né, e ele não toma o devido cuidado, ele vai interpretar aqueles fatos ali também de forma estereotipada e preconceituosa. Novamente, isso aí a gente vê que é uma dualidade, pode ser bom e pode ser ruim, né? Mas uma das grandes críticas à abordagem qualitativa é essa, que o observador, muitas das vezes, ele influencia o objeto a se comportar talvez da forma que ele espera, né? E também é influenciado pelo objeto, o objeto de estudo, ou seja, o próprio ser humano. Então, esse segundo ponto, na realidade, é basicamente o primeiro também, né? Porque se tudo depende do investigador, se ele é a principal figura ali de interpretação, né? De coleta, de entrevista, então a gente tem que ter cuidado com as influências. Eu havia falado na aula passada que é impossível assumir essa neutralidade, né? Quanto a estudos, é muito difícil. Porém, devemos tomar o devido cuidado ao falar sobre coisas, né, ao tratar sobre coisas, principalmente se nós não tivermos preparação para lidar com nossos próprios estereótipos e preconceitos, se a gente não estiver em análise pessoal. E eu estou falando de análise pessoal não só de terapia, mas como análise crítica mesmo da nossa vivência. Então, uma das falhas da abordagem qualitativa é essa. Terceiro, falta de detalhes sobre os processos, né? Existe uma metodologia, existe um embasamento, mas o que acontece muitas vezes na abordagem qualitativa é que você lê um texto, né, e você interpretou algo sobre aquele texto. Ok, embasado em que você conseguiu pegar esse texto, abstrair isso e retirar um significado disso. Então, o que acontece às vezes é que não existe um de onde você tirou isso, né? Como foi que você conseguiu executar esse método? A partir de que olhar, a partir de que teoria, a partir de que embasamento você retirou essa sua conclusão? Quarta coisa, na verdade é a mesma coisa da segunda, né? Envolvimento do pesquisador na situação pesquisada ou com os sujeitos pesquisados. Gente, isso acontece muito em pesquisa com criança, indução de resposta. É muito difícil você trabalhar com criança, trabalhar com adolescente também às vezes é muito complicado. Trabalhar na clínica também com esse público é bem complicado, porque, na verdade, qualquer público, né? Mas adolescente, principalmente, por isso que eu não gosto de trabalhar com adolescente. Mas o que acontece é que muitas vezes, no processo, tanto de pesquisa quanto de atuação, a pessoa que está ali, ela se cala, ou então ela não consegue formular, e aí a gente acaba induzindo ao que a gente quer ouvir, né? Eu estava na minha aula, gente, eu sempre vou falar que eu estou fazendo pós, porque é uma vitória na minha vida. Então, na minha aula da pós, do final de semana, o professor, ele estava falando exatamente isso, que às vezes o que acontece é que o paciente está falando uma coisa, e a gente pega e completa a frase dele. E isso é errado, porque às vezes você acaba induzindo. Primeiro, você corta o pensamento da pessoa, a linha de raciocínio da pessoa, né? E segundo, que você acaba induzindo uma resposta que talvez não fosse a resposta que ele ia dar ali naquela situação. Então, isso também acontece na pesquisa. Muitas vezes a gente acaba influenciando, né? Seja por palavras, seja mesmo até com comportamentos. Então, se você tem uma visão que é estereotipada sobre determinado grupo social, digamos que você vai fazer uma pesquisa deixa eu pensar aqui, com a população mais marginalizada, com a população que não tem acesso a um ambiente sanitário, não tem acesso ali a políticas públicas de saneamento. E aí você vai com uma cara de nojo, sabe? E ficar reclamando o tempo todo. Ai, nossa, que fedor. Beleza, talvez isso não faça parte da pesquisa, mas o seu comportamento vai influenciar como as pessoas vão ver você, vai influenciar o que elas vão te responder. Talvez essas pessoas, para quem você falar, nossa, que lugar fedido, vão se inibir. E se você, sei lá, tinha ali o planejamento de
fazer uma entrevista, fazer um questionário com aquelas pessoas, você cortou completamente a relação com elas. Cortou, acabou ali, né? Você vai inibir a resposta das pessoas. Então, percebam que essa é uma falha que não é só da abordagem qualitativa não, tá, gente? A quantitativa, ela tem alguns... Porque, assim, a quantitativa ainda é uma crítica, mas ao mesmo tempo pode ser uma vantagem, né? Que talvez é esse afastamento do objeto, que permite, de alguma forma, talvez, você conseguir controlar melhor a forma com que você vai falar, com que você vai lidar com aquele pesquisado, né? Mas isso não significa que não acontece, acontece muito, né? Atitudes, comportamento que não é verbal, né? Seja ele por gesto, seja ele pela expressão, né? Tem muita gente que fala que é muito transparente, que não consegue disfarçar a expressão. Inclusive, outra situação que aconteceu na pós, né? Que o professor estava falando de uma moça que ela estava fazendo uma entrevista com um senhor de idade, né? Era uma entrevista para ele renovar a carteira dele de habilitação. E aí esse senhor estava lá respondendo e ela fazendo o questionário, né? E aí ela foi perguntar sexo para ele. Não, perguntou nome, idade, escolaridade, blá blá blá. Aí chegou no sexo. Aí, assim, né? Eu não sei se era algo que precisava perguntar, talvez, não sei. Mas ela pegou e perguntou sexo para ele, né? Poderia ter explicado também. Mas aí ele falou 3 vezes na semana. E a menina, na mesma hora, ela teve uma reação tipo... Não é isso não! Só a cara. E o senhorzinho ficou constrangidíssimo, né? Porque a gente sabe que já existe o estigma sobre idosos, né? Com relação ao sexo, com relação que idosos não têm prazer sexual. Mas só a expressão dela, e é claro que não deve ter sido de propósito, mas às vezes a gente acaba no automático, né, ali fazendo as coisas e a gente não percebe que o nosso rosto transparece muita coisa. Na verdade, só a entonação da fala dela, né? Não é isso não, e o rosto de susto já disse muita coisa e provavelmente deixou aquele senhor muito constrangido em terminar de responder a entrevista. Então acontece, gente, acontece na pesquisa. E é bem interessante de visualizar. É por isso que o pessoal fala que psicólogo tem cara de paisagem, gente. É muito treinamento pra gente conseguir ter cara assim, porque infelizmente não, né? Porque isso acontece. Nós somos criados sobre determinados estigmas, né? Então, quando alguma coisa bate ali com o nosso estigma social, com o nosso estereótipo, às vezes a gente se surpreende. E a gente tem que estar preparado para tudo. Só para vocês terem uma ideia... Nossa, desculpa, gente, eu falo muito sobre as minhas experiências, é porque eu não tive o prazer de poder contá-las durante a minha graduação, então eu vou contar tudo para vocês. Eu tive uma paciente durante o estágio e... Meu Deus, não. Isso vai pro YouTube, né, gente? E acho que eu não posso falar não, deixa pra lá. Corta, professora, depois conta, não vai me deixar. Professora, não corta essa fofoca.